Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e, enfim, vamos comentar sobre o assunto do momento, né, que é sobre a futura possível fusão entre os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Vamos ver aí o que isso daí vai dar. A gente não vai saber o que vai dar, mas o que pode ser que dê. Beleza? Antes de falar do tema propriamente dito, Doppel Store, tá certo? Camisetas aqui da Doppel, aqui camiseta com a frase da Marie Curie, que na verdade fala Marie Curie e não Curie, porque na verdade ela era polonesa, naturalizada francesa, então em polonês seria Curie. Foi não só a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, né, o Nobel de Química, como também a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel na sua vida. Tá? Então aqui tem a frase da Marie Curie, né? Estou entre aqueles que acham que a ciência tem uma grande beleza. Tá? Linda essa camiseta da Doppel. Você tem outras camisetas da Doppel também, com temáticas científicas e temáticas nerd. Algumas são apenas temáticas bonitas, né? Então, por exemplo, você vê aqui tem o corvo. Olha que bonita essa estampa. Um cheirinho de camiseta nova, que gostoso. Então, tá vendo aqui? Na verdade, isso aqui não é um corvo, isso aqui é um abutre. Isso aqui é um abutre, olha que legal. Achei muito bonita essa estampa, tá? Tem outras estampas muito legais lá na Doppel. E o Igor estendeu o esquenta da Black Friday até o dia 15 de novembro, quando vai acontecer a Black Friday de fato. Nesse esquenta você tem aquela promoção em que para cada 4 camisetas que você comprar, você ganha mais 3, tá? Então, compra 4, leva 7 camisetas, 3 camisetas no Vasco, tá? Vai sair muito mais barato, até incluindo o frete que você vai ter aí, independente da região que você more, do que seria você comprar mais 3 camisetas. Então, enquanto isso daí estiver valendo até o dia 15 de novembro, com o link aqui embaixo você consegue comprar mais fácil, incluindo as 2 camisetas da lojinha do Pirula, sendo que uma delas eu já mostrei em vídeo, que é a camiseta da Evolução das Baleias, e a outra é uma camiseta muito bem humorada, que é a do pterossauro e da pomba, tá? Mostrando que o pterossauro não é dinossauro e as pombas sim são dinossauros. Bom, então vamos pro assunto. Eu ia gravar um vídeo sobre a vitória do Bolsonaro como presidente, né, na corrida presidencial, mas eu acabei perdendo o timing, fiquei sem paciência, sem saco. Tá, eu ia até fazer uma imitação dele. Bom, oportunidade para fazer imitação do Bolsonaro não vai faltar, né? Eu só ia aproveitar que eu tô sem barba para fazer uma coisinha um pouco mais bem feitinha. Mas aí, ao invés de comentar sobre a vitória do Bolsonaro em si, que eu até teria algumas coisinhas para falar, mas não seria nenhuma novidade, eu acho, né? Várias pessoas já disseram. Aí eu achei melhor fazer um vídeo comentando sobre essa fusão. Aí uma das primeiras coisas que o Bolsonaro já disse que ia fazer, o Bolsonaro não, né? O Paulo Guedes, né? Disse que iam fazer. Depois o Bolsonaro voltou atrás, falou que não ia mais fusionar o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, agora ele vai fusionar de novo. Né, pegadinha do malandro, enquanto eu tava na corrida presidencial, é muito impopular, eu vou falar que não vou juntar, agora que eu já ganhei, era pegadinha, eu juntei mesmo, eu não quero nem saber. Então, esse tipo de pegadinha vai ser esperado, isso já é um modus operandi do governo Temer, também aqui em São Paulo, para quem mora aqui, já está acostumado com o Alckmin fazendo isso, né, e é muito provável que isso seja mais recorrente ainda durante o governo do Bolsonaro. Não só por ele estar já conduzindo essa transição do governo junto com o Temer, tecnicamente ele já é o presidente, porque pelo visto o Temer aí já virou capacho, como também porque foi mais ou menos esse tipo de coisa que o Trump fez. Né? Você percebia no começo do governo dele um certo tatear de até onde eu posso ir. Então ele falava umas coisas muito agressivas ou muito, digamos assim, disruptivas, para depois ele ver que, opa, não, fui longe demais, vou voltar um pouquinho, não, aqui eu posso ir até aqui. Ele estava meio que testando até onde ele podia ir. Então é provável que o Bolsonaro faça isso também agora nos seus próximos anos de governo, que ele vá testando, né? O Bolsonaro ou sua equipe, ou o Paulo Guedes, ou o General Mourão, quem quer que vá concluir esse governo, nesse mandato. Então ele vai tatear e ver até onde pode ir. Talvez ele dê algumas declarações polêmicas, não quer dizer que ele vai cumprir. Então mesmo essa fusão entre o Ministério de Agricultura e Meio Ambiente pode ser que depois, no futuro, não se concretize. A gente não sabe o que esperar de um cara que já voltou atrás de tanta coisa e nunca ocupou nenhum cargo no executivo. E olha só, gravei esse vídeo no dia 31, hoje, dia 1º, ele já voltou atrás falando que não vai mais fusionar os ministérios. Ou seja, o que vai acontecer até o ano que vem, não sabemos. O que eu posso dizer com relação a essa fusão? É óbvio que, à primeira vista,
A conclusão é que seria altamente negativo, né? Seria como brincaram na internet, né? Colocar aí as raposas para tomar conta do galinheiro. Na verdade, as duas coisas, né? É como colocar as raposas e o galinheiro juntos. Né? Como ele vai juntar, eu não sei se vai ser o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, ou o Ministério da Agricultura e uma Secretaria do Meio Ambiente dentro do Ministério da Agricultura. Eu não sei como seria essa divisão, eu espero que o mais justo seria que colocasse os dois no nome principal, colocando ali, então, não 2 ministros, mas com certeza secretários de igual relevância lá dentro com relação à agricultura e meio ambiente, porque se você colocar um subalterno ao outro, a gente já sabe o que vai acontecer, né? As raposas vão ganhar, enquanto que as galinhas vão ser mortas. Num primeiro momento, então, a minha impressão é de que vai ser negativo. Mas vamos dar uma olhada em... não vamos ser totalmente pessimistas com relação a isso. O que poderia ser de bom numa fusão disso, tá? De agricultura e meio ambiente? É verdade que os dois ministérios costumam brigar bastante, porque a questão do desmatamento, a questão do avanço agrícola no que diz respeito a áreas de proteção, a gente tem ali a questão da mudança climática, e no Brasil a questão industrial não é tão relevante, então o que mais gera a emissão de gases estufa no meio ambiente são queimadas e arrotos e peidos de vaca, né, como a gente costuma brincar. Então o Ministério do Meio Ambiente também é o que fica responsável por essa questão da mudança climática, né, para refrear a mudança climática. Então você tem ali também esse ponto de tensão entre os dois ministérios, e você tem também a questão dos defensivos agrícolas, né, dos agrotóxicos, que acabam gerando contaminações eventuais no lençol freático, nos rios, né, nos peixes e etc., que vão ser para consumo das pessoas também depois. Então a questão dos defensivos agrícolas, principalmente no que diz respeito à contaminação de solo, contaminação de lençol freático, de rios e de áreas preservadas ao redor, também são do interesse do Ministério do Meio Ambiente e entram em conflito com a questão da agricultura. Então, são efetivamente dois ministérios que conflitam muito, principalmente nesses 3 aspectos, né? Devastação ambiental, emissão de gases estufa e agrotóxicos. Porém, será que eles estarem em ministérios separados também não é uma coisa que faz com que o Ministério da Agricultura tome certas decisões, aí vem o Ministério do Meio Ambiente, vai e anula a decisão? Talvez se os secretários estivessem em conversa, a coisa não fosse tão beligerante e o Ministério da Agricultura não tomasse nenhuma decisão ou nenhuma atitude sem antes consultar o Ministério do Meio Ambiente. Talvez eu esteja sendo muito otimista, mas eu não estou fazendo uma avaliação do governo do Bolsonaro aqui, eu estou falando apenas sobre a fusão eventual dos dois ministérios. Na Inglaterra é assim que funciona, por exemplo. Na Inglaterra você tem o Ministério de Meio Ambiente e Comida, né, comidas, né, que aí inclui tanto agricultura quanto pecuária, e aparentemente as coisas não são tão ruins lá. Também sei que boa parte das reservas naturais, né, de biodiversidade da Inglaterra já foram destruídas nesses, 10 mil anos de ocupação humana lá, né, ocupação bastante severa, e a Inglaterra é um paizinho minúsculo, né, comparado com o Brasil. Então não sei exatamente como que é o andamento lá, mas aparentemente a coisa funciona bem. Em compensação, para pegar apenas países desenvolvidos, no Japão você tem os dois ministérios separados. No Japão você tem o Ministério do Meio Ambiente, e o Japão é um dos países em que você tem a maior porcentagem de área preservada, de área florestada, mantida no território seco, pelo menos do Japão. Não dá para falar a mesma coisa da questão dos oceanos. Os japoneses transformaram os oceanos em desertos, né, os oceanos ao redor do Japão. Porém, do que diz respeito à terra seca, é um dos países que mais tem preservado as áreas. São 70%, se não me engano, das ilhas do Japão com vegetação nativa preservada. Isso não é desprezível, ainda mais para um país no nível de desenvolvimento do Japão. Provando que dá sim para você ser desenvolvido tecnologicamente e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. É feito com 2 pastas separadas. Você tem a pasta do meio ambiente, você tem a pasta da agricultura em áreas distintas. Aqui vale a pena citar também, eu acabei esquecendo de falar, o que acontece na Alemanha. A Alemanha na Europa é meio que o país modelo no que diz respeito à preservação ambiental, ou pelo menos ao cuidado com o meio ambiente. E na Alemanha você tem um ministério separado para meio ambiente, conservação da natureza, construções e
segurança nuclear. Então você tem ali dois exemplos de sucesso, entre aspas, como falei, não sou expert nas áreas de meio ambiente, tanto no Japão quanto no Reino Unido. Um exemplo que as pessoas têm dado muito são os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você não tem um ministério, que não é chamado de ministério lá também, são departamentos federais, uma coisa assim, você não tem um Ministério do Meio Ambiente nos Estados Unidos. Porém, você tem secretarias do meio ambiente numa série de departamentos federais ali. Então, no departamento de energia, você tem uma secretaria do meio ambiente. No departamento de agricultura, você tem uma secretaria do meio ambiente. No departamento de justiça, você tem uma separação de meio ambiente no que diz respeito às áreas legais de preservação, parques nacionais, essa coisa assim. Você tem uma secretaria de meio ambiente no departamento da saúde dos Estados Unidos, né? Então você vê aí que como o meio ambiente está presente, né, ou a questão ambiental pode estar presente em vários aspectos, cada um desses departamentos tem uma secretaria ambiental ali dentro. E além disso, você ainda tem uma série de departamentos independentes lá nos Estados Unidos e que são apenas estaduais, que incluem o meio ambiente ali. E aí a gente entra nas atribuições do Ministério do Meio Ambiente. Como eu falei, essa questão aí do conflito que ele tem com o Ministério da Agricultura, que geralmente tem, que são esses conflitos históricos, inclui ali a questão dos defensivos agrícolas que contaminam diretamente lençóis freáticos, contaminam áreas florestadas, contaminam rios. Como eu falei, há a contaminação de peixes por agrotóxicos, tá? Eu fiz aquele vídeo sobre os agrotóxicos, vou deixar linkado aqui em algum dos lados aqui. Então, essa parte de contaminação dos lençóis freáticos é uma coisa que você tem que se preocupar bastante. Se você mora em cidades que estão perto de zonas de plantio, é possível que o seu lençol freático fique contaminado com veneno. Você também tem a questão dos rios, então pode ser que você não consuma peixes diretamente dos rios que estão próximos dessas áreas de cultivo, mas tem pessoas que fazem pesca e pague nessas áreas, tem populações ribeirinhas que vivem de pesca, você tem, inclusive, algum comércio de pesca em algumas áreas fluviais, né, aqui do Brasil. Quando você vai ver os malefícios que os agrotóxicos podem fazer para as pessoas, tanto as que bebem a água contaminada quanto as que comem os peixes contaminados, isso é da alçada do Ministério da Saúde. Tá? Então, se você vai fusionar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, como é que fica a área da saúde? Como é que fica quando a parte de saúde precisar de um aval do Ministério do Meio Ambiente? Vai ter que entrar em contato com a agricultura. Às vezes pode funcionar, não estou falando que não vai funcionar, mas estou falando que as atribuições do meio ambiente muitas vezes não têm a ver com a questão agrícola, sabe? Ou não tem apenas a ver com a questão agrícola. Outro exemplo, para você construir qualquer coisa no Brasil, você precisa de um relatório de impacto ambiental para poder fazer. Então, desde construir um prédio, até construir um shopping, até você fazer uma área de mineração, você precisa de um relatório de impacto ambiental ou de um estudo de impacto ambiental, no mínimo. Prospecção de petróleo ou para minerar, sei lá, cimento, calcário, ouro, bauxita, você precisa do aval do Ministério do Meio Ambiente, você precisa estar de acordo com as normas ambientais. Será que o Ministério de Minas e Energia, por exemplo, que eu já nem sei agora vai ser fusionado com o quê, ele prestar contas para o Ministério da Agricultura faz sentido? Será que isso não vai, inclusive, atrapalhar o pessoal da agricultura, que vai ter que dividir, dependendo de como for as coisas lá dentro, a atenção com essa questão de relatórios de impacto para mineração? E, como eu falei, não é só para isso, né? Você, quando vai construir um prédio, você precisa de uma análise de impacto ambiental. Essa análise, ela também é vinculada com o Ministério do Meio Ambiente. Nesse caso, seria uma atribuição do Ministério das Cidades. Também ele vai fusionar com o Ministério do Desenvolvimento, por exemplo, ou sei lá qual que seria. Mais uma atribuição do Ministério do Meio Ambiente que estaria ali associado com a agricultura e que, enfim, não sei. Vai ser uma reforma muito violenta, que vai necessitar mudanças muito drásticas e que vai impactar, como eu falei, não apenas a área da agricultura e esse conflito que existe entre os dois, porque a gente às vezes pensa apenas nessa questão e vai esquecer outras áreas que são extremamente relevantes que também precisam do aval do Ministério do Meio Ambiente. Então, como que a gente vai fazer nessa questão? Como que a gente vai gerir esses pontos? Será que o pessoal da equipe do Bolsonaro lembrou dessas questões? Será que o pessoal do Ministério da Agricultura também não vai se prejudicar com relação a isso? Porque a gente está só imaginando o quanto que o Ministério do Meio Ambiente vai se prejudicar com as raposas lá, né, que detém boa parte do poder econômico do Brasil. Afinal de contas, a agropecuária é o carro-chefe da economia nacional, em cima da questão do meio ambiente, que já é tão combalido, né, já é tão baleado aqui na nossa nação. Como que vai ser essa situação? Então, o que eu acho é assim, que a gente tem que levar em conta
é que você tem muitas coisas que você teria que reformar para conseguir fusionar esses dois ministérios sem prejuízo para nenhuma dessas áreas, incluso Minas e Energia, incluso cidades, desenvolvimento, etc. E saúde. Tá, então, como que você vai fazer para não prejudicar essas áreas, né, que são atribuições de outros ministérios, transformando o Ministério do Meio Ambiente numa pasta dentro do Ministério da Agricultura ou, que é o que eu acho que seria o ideal, uma secretaria conjugada, né, com o Ministério da Agricultura dentro de um único ministério, né? Secretaria da Agricultura e Secretaria do Meio Ambiente dentro de um ministério grande ali, um meta-ministério, né, incluindo uma série de coisas. Então, como que você vai fazer para gerir isso daí sem que haja prejuízo, não só ambiental, que isso é uma coisa muito séria, como para a população, no que diz respeito à saúde, como para, enfim, construções, infraestrutura. A equipe do Bolsonaro pode estar muito bem assessorada, ou eles podem ser um bando de pessoas que não têm a menor ideia do que estão fazendo e andando no escuro, né? A gente não tem como saber. Pode ser uma tragédia, mas existe ali uma chance de não ser. Tá, então, ainda que eu veja com maus olhos essa fusão, não é obrigatoriamente uma coisa ruim. Dado o histórico do Brasil, que mesmo com o Ministério do Meio Ambiente independente não conseguiu gerir de maneira adequada isso daí, isso não me gera bons olhos, eu não estou muito animado com isso. Não é porque o Ministério do Meio Ambiente não fez um trabalho bem feito nas últimas décadas, tá? Porque ele foi criado logo depois da abertura, né, da reabertura, então lá na década de 80. Não é porque nessas últimas décadas o Ministério do Meio Ambiente não foi lá tão competente para realizar os seus trabalhos, que não pode piorar. Nada é ruim o suficiente que não possa piorar. Então, você pode ter um ministério que deixou a desejar em muitos aspectos nos últimos anos, e ele pode simplesmente ficar uma coisa inexistente ou muito pior se você fizer essa fusão. Então, eu não sei o que esperar, ninguém sabe o que esperar, o Bolsonaro volta atrás o tempo todo, a gente não sabe exatamente o que vai ser feito, ele pode ser um gênio da gestão, ele ou Paulo Guedes ou quem quer que seja, ou pode ser um imbecil que não tenha mais puta ideia do que está fazendo. A gente não sabe. Por enquanto, e eu estou sendo muito sincero com vocês, eu estou apostando na segunda hipótese, que é um bando de gente despreparada que não sabe o que está fazendo. Mesmo o bando de gente despreparada que não sabe o que está fazendo pode acertar, mas é um tiro no escuro. Um tiro no escuro não digo nem da minha opinião, mas um tiro no escuro deles. Eles, dando tiro no escuro, podem acertar ou errar. A probabilidade de errar é muito maior. Então, ainda que eu esteja temeroso e pessimista, a gente também não pode esquecer que não é obrigatoriamente uma tragédia anunciada. Existem ali países que lidam bem com isso, e você tem países que, ainda que não tenham o Ministério do Meio Ambiente, tem aí essa parte ambiental dividida em vários outros setores, como, por exemplo, os Estados Unidos, que todo mundo sempre usa de exemplo. Para mim, eu preferia que tivesse um Ministério do Meio Ambiente funcional. Foi uma coisa que nunca existiu. Agora, uma coisa é fato, você não pode sucatear as entidades que são responsáveis pela fiscalização de madeireiras ilegais, de desmatamento ilegal e essas coisas assim. Esses órgãos de fiscalização, que são o IBAMA e o ICMBio, são fundamentais. Eles trabalham de uma maneira bastante burocrática, você tem muita ineficiência nesses órgãos, mas os funcionários do IBAMA e do ICMBio estão ralando, estão lá, assim, se ferrando, igual cornos lá, para fazer as coisas funcionarem, às vezes em parceria com a Polícia Federal. São profissões de altíssimo risco. Você corre risco de tomar tiro, de ter seu carro incendiado, sua casa incendiada, sua família sequestrada por causa de madeireiro, por causa de pecuarista, por causa de garimpeiro, e esse monte de gente que às vezes está lá nessas zonas de atrito. Então é uma vida muito difícil, e você demitir essas pessoas ou você extinguir esses órgãos é uma temeridade muito grande. Na verdade, eu acho que é o contrário. Você tinha que dar mais proteção para essas pessoas, mas o Bolsonaro, sei lá, porque foi multado lá, porque foi pescar numa área ilegal lá em Angra dos Reis, acho, lá no Rio de Janeiro, ficou com raivinha porque tomou uma multa, processou, no fim das contas nem precisou pagar a porcaria da multa, e agora ele acha que existe uma indústria da multa num lugar, né, que é o nosso país, que é um dos mais inadimplentes no que diz respeito a multas ambientais, né? O Brasil não paga, sei lá,
nem metade das multas ambientais que são aplicadas. Então, aplicar a multa ambiental no Brasil também tanto faz como tanto fez. E ainda na época do novo Código Florestal, você teve uma anistia para uma série de pessoas que desmataram em determinado período, que era uma contrapartida que poderia ser positiva se você tivesse o cadastro ambiental rural, né, o CAR lá, que depois foi feito e ninguém acompanhou, ninguém tem a menor ideia de que terra é de quem, de quando que foi feito. Então também essa anistia serviu só para, enfim, para as galera se dar bem nesse ponto, né, para criminosos serem inocentados, e a organização que ia ser a contrapartida mesmo não aconteceu. Então no Brasil é tudo a moda caralha mesmo, é tudo desse jeito, e o Bolsonaro já sinalizou que vai extingui-los. Então, para mim, eu vejo tempos de trevas aí no futuro. Agora, se você cria uma secretaria de meio ambiente junto com a pasta de agricultura em pé de igualdade, não com subalterno e mandante aqui, não quer dizer que você vai extinguir o IBAMA, o ICMBio, etc. Você pode simplesmente transferir essas áreas para dentro desse mega ministério. Pode dar certo, inclusive, como eu falei, você tendo uma conversa maior entre meio ambiente e agricultura, às vezes o trabalho desses agentes de fiscalização vai ser até facilitado. O problema é que, haja visto os discursos do Bolsonaro, eu acho isso muito, 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 muito improvável, e é mais provável que a gente tenha choro e ranger de dentes aí. Tá certo? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Não sei o que esperar, ninguém sabe o que esperar, então vamos aguardar aí. Força para todo mundo aí. Um abraço e falou!